buenas tardes. Vamos a comenzar una interesante sesión acerca de cómo está la eyaculación precoz en nuestros distintos ámbitos de pertenencia. Creo que para aprovechar el tiempo sobra presentar a los ponentes, que son ampliamente conocidos por todos nosotros, brillantes en sus respectivos campos, y lo que queremos es escuchar y debatir entre los que estamos en la mesa y quienes estáis ahí sentados acerca de la realidad de la eyaculación precoz, que es un tema que de alguna manera nos atormenta un poco, porque en teoría es la disfunción sexual más prevalente. Al parecer, por comentarios con uno y con otros, es la disfunción sexual que menos atendemos y, desde luego, la que menos persiste en consulta. Entonces, creo que es una fuente de sumo interés el que discutamos entre todos qué podemos hacer para abordar y para afrontar este reto que tenemos ante, como insisto, la disfunción sexual más frecuente. Va a empezar el doctor Nuno Monteiro a dar sus impresiones. Es con muy prazer que estoy aquí, otro año en las reuniones ibéricas. El tema es interesante y vamos a oír Bruno Pereira, urólogo, que va a presentar la experiencia, en fin, los datos portugueses sobre eyaculación precoz. Boa tarde a todos. Peço desculpa por falar em português, mas se tentasse falar espanhol seria provavelmente mais confuso. E, portanto, queria cumprimentar, antes de mais, os colegas da mesa e depois a plateia agradecer a vossa presença. E vamos falar então sobre a ejaculação prematura, a realidade do nosso país. Um dos problemas na ejaculação prematura que permanece é que a definição continua e continuará indefinida, isto é, e fazendo minhas as palavras também aqui do professor Nuno Monteiro Pereira, como já publicou, uma definição absoluta e definitiva da ejaculação prematura parece impossível, porque esta precisa de ser qualificada tendo em conta fatores tão variáveis como a idade do indivíduo, as circunstâncias, a frequência da atividade sexual, as expectativas de cada parceiro, a performance expectável, digamos, e por isso a avaliação subjetiva do casal, baseada em critérios principalmente no que concerne ao prazer e à satisfação sexual, mais do que os próprios critérios de tempo, de desempenho ou de performance, é essencial para caracterizarmos clinicamente esta entidade patológica. Em Portugal, o maior estudo epidemiológico que temos nesta área das disfunções sexuais masculinas é o estudo EpiSex, que foi elaborado por eminentes andrologistas, a maior parte deles aqui presentes, nacionais. Foi um estudo transversal feito em 2004, através de questionário, que englobou 1.250 homens com idades entre os 18 e os 75 anos. Esta é a distribuição global em termos de escalões etários e de zonas do país, representativas das várias zonas nacionais, de acordo com a população também distribuída por essas mesmas regiões, em que a maior parte, obviamente, seriam casais, em que a maior parte seriam homens heterossexuais, uma minoria de homens homossexuais e 15,6% de não respondedores. Foi esta a caracterização da população masculina questionada. A maior parte tinha uma elevada frequência, que pode-se considerar de atividade sexual, acima praticamente de 80%, uma frequência semanal, algumas deles até mais do que 4 vezes por semana de atividade sexual, e a importância atribuída ao sexo na qualidade de vida foi muito elevado. 86% da população inquirida respondeu que tem muita ou é mesmo fundamental para a qualidade de vida. Surpreendentemente, e de uma forma global, verificámos uma incidência de disfunção sexual de 27% nesta população e, curiosamente, um pouco em contracorrente àquilo que foi falado na introdução a este tema, as alterações da ejaculação eram as menos frequentes. 12% de incidência das alterações da ejaculação, contrariamente a alterações da libido e mesmo a disfunção erétil.
Uma situação curiosa é que o próprio reportava uma menor incidência, principalmente no que concerne à líbido e as alterações da ejaculação, reportava uma menor incidência em relação à sua parceira, que praticamente duplica, quando questionada, a diminuição do desejo. As alterações da ejaculação praticamente duplicavam no parecer da parceira. E isto tem muito a ver também, obviamente, com a definição da ejaculação prematura e a satisfação da parceira pronto, tem a ver na própria definição da ejaculação prematura, a satisfação da parceira sexual é fundamental. Uma prevalência coincidente das 3 disfunções na ordem dos 23%, que é curioso, parece-me uma prevalência relativamente elevada e provavelmente isto deve-se também ao formato em que foi feito o estudo, através de questionário. Parece-me uma incidência demasiado elevada, mas o que é um facto. E comparando o que foi obtido neste estudo com os dados da literatura, principalmente com o Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, verificamos que existe uma alteração das percentagens, quer na alteração do desejo, da alteração da libido, uma percentagem mais elevada, a disfunção erétil praticamente coincidente no que concerne ao braço do estudo da Europa do Sul, e nas alterações ejaculatórias é que se notou uma incidência significativamente menor em relação a este estudo multicêntrico internacional. Mesmo no PEPA Study, um dos estudos epidemiológicos mais importantes nesta área, em que mostrava uma prevalência total na ordem dos 23%, relativamente homogénea a sua distribuição pelos escalões etários, também aqui a incidência foi muito menor. E o que é interessante é que a incidência da ejaculação prematura no estudo EpiSex aumentava, ou seja, acima dos 60 anos era mais frequente e poderia atingir mesmo estes tais 23% reportados no PEPA Study. As comorbilidades mais encontradas com alterações da ejaculação são essencialmente uma maior incidência quer de diabetes, quer de ansiedade, e também verificamos que o impacto da disfunção sexual, principalmente no que concerne à ejaculação prematura na qualidade de vida do casal, não foi tão importante como as disfunções eréteis ou as disfunções da libido, mas uma taxa na ordem de 65,5% dos entrevistados responderam afirmativamente que, efetivamente, tinha condicionava uma alteração importante da qualidade de vida. 82,4% sabiam que existiam tratamentos disponíveis para a ejaculação prematura, mas, concretamente, poucos conheciam que tipo de tratamentos poderiam beneficiar para tratamento da ejaculação prematura. Como é amplamente reportada na literatura, a maior parte destes doentes acaba por não consultar profissionais de saúde e, mais uma vez, isso foi cimentado neste estudo, em que apenas 44% dos atingidos consultaram profissionais de saúde. E, quando consultaram profissionais de saúde, habitualmente damos a segunda opinião, porque a primeira opinião destes doentes, quando nos aparecem na consulta, já vem do Dr. Google e, portanto, quando os doentes vêm à consulta, já é para uma segunda opinião. Essencialmente, os profissionais consultados, maioritariamente e provavelmente por questões que têm a ver com a confiança no médico, o clínico geral foi o mais consultado, seguido pelo psiquiatra, também ligado ao histórico da ejaculação prematura, estaria relacionada com perturbações psicogénicas, o urologista e também farmacêuticos, psicólogos e enfermeiros. E porquê é que os pacientes não vinham à consulta? As respostas mais frequentes foram que realmente esta doença não teria uma relevância e, por vezes, é compreensível que alguns doentes com ejaculação prematura não sintam um impacto tão acentuado desta doença, como vimos, ao contrário, por outro lado, isto pode ter um impacto não na sua própria saúde, mas na satisfação da parceira, e que seria também normal com a idade, que não haveria nada a fazer. Também havia uma falta de conhecimento das opções terapêuticas atuais, o que vem em contrassenso com aquilo que foi respondido na questão anterior. Alguns acreditavam que iria passar com o tempo e outros que o médico não os iria ajudar. No European Online Sexual Survey, as motivações para a procura de tratamento globalmente são a elevada frequência da ejaculação prematura, a maior parte por sugestão do cônjuge,
outros por conhecimento que efetivamente existem tratamentos eficazes e também uma grande fatia de elementos que têm dificuldade em encontrar ou manter uma companheira e por isso procura ajuda para a resolução do seu problema. Bruno, Outro estudo muito interessante... Bruno, um minuto. Obrigado. Outro estudo muito interessante, levado a cabo por Nuno Tomada e o seu grupo, efetivamente questionou 258 alunos do sexo masculino. Foi um questionário de disfunções sexuais em estudantes de medicina, em que foi encontrada, mais uma vez, uma disfunção ejaculatória na ordem dos 18%, com uma taxa absoluta de ejaculação prematura também relativamente baixa e naquilo que vem seguindo o Episex, 12,3%. No entanto, mais uma vez, as limitações do estudo por questionário em que o ILT mediano foi de cerca de 3 minutos. Portanto, não sabemos bem se esta é a verdadeira incidência da ejaculação prematura na nossa população. Já o ano passado, no Congresso Ibérico, na reunião ibérica, pelo contrário, foi feita uma caracterização da ejaculação prematura também em alunos universitários, de uma forma geral, em que, através do questionário PEDT, 22,3% teriam critérios para ejaculação prematura e apenas 9,2% teriam uma ejaculação prematura provável, sendo que portanto, uma incidência praticamente 70%. Estes são globalmente os fármacos que temos ao nosso dispor para tratamento da ejaculação prematura. Como veem, portanto, muitos deles em toma on demand, outros em toma continuada, com preços muito dispares e que globalmente penso que não há uma preferência quando tratamos a ejaculação prematura, não haverá uma preferência por usar apenas um ou outro fármaco. Temos que adaptar sempre as terapêuticas às condições dos próprios doentes. Acima de tudo, penso que é importante que o doente tenha conhecimento da sua doença para melhor lidar com ela e na Sociedade Portuguesa de Andrologia desenvolvemos este folheto informativo. Um doente informado é um doente no qual vamos ter melhores resultados terapêuticos e para além disso temos disponível também o site eucontrolo.pt para as disfunções sexuais, para prestar algum apoio efetivamente aos doentes do ponto de vista, uma vez que recorrem tanto hoje se recorre tanto à internet para prestar algum apoio e prestar alguns esclarecimentos a esta população. E finalizo então com uma expressão da doutora Alessandra Graziotin, em que o tempo é um pré-requisito para fazer amor. Quanto maior for a atração física e emotiva, assim como a capacidade erótica do casal, maior a importância e a apreciação do fator tempo na procura do prazer em conjunto. A ejaculação prematura, pelo contrário, é uma condição que mata ambas as dimensões, o tempo e a capacidade erótica, e daí o impacto da doença na satisfação sexual. Convido-vos a todos a estarem presentes em fevereiro, março, no Congresso Mundial de Medicina Sexual que se realizará no próximo ano em Lisboa e na próxima reunião ibérica em junho do próximo ano também a realizar no nosso país em Évora. Muito obrigado pela atenção. Dr. Francisco Merrive, discutimos depois. Vai, Francisco. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a esta reunión ibérica de que puedan contar con mi presencia y mi humilde interpretación de la eyaculación precoz. Realmente, comparar países tan cercanos, si hay diferencias, yo ya creo que no las hay. Pero bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho últimamente, no? En la eyaculación precoz estamos muy parados. Como decía mi colega Bruno, pues claro, presentando estadísticas del año 2004, 2010, nosotros teníamos también estadísticas del año del estudio DIP 2009. Claro, ya se presentaron en el Congreso de hace 4 años. Volver a presentar lo mismo en 1000 pacientes, en entrevistados, poco ha variado. ¿Qué hemos hecho? Ya está. Bueno, sabemos que la eyaculación precoz es una de las patologías sexuales más comunes y tiene una prevalencia que sigue teniendo la del 30%. Si tiene esta prevalencia del 30% en los varones, ¿cómo es que
en la consulta consultan más por disfunción eréctil, que tiene una prevalencia del 12-13%. Pues si es tan importante, debería haber más consulta de patología de eyaculación precoz, y no es así. Tiene una dificultad en ser definida como enfermedad, porque existe más de una sola definición y también hay dificultad en que la clasifiquemos, ¿no? Porque hay muchas clasificaciones. Entonces, ¿a qué es debido todo esto? Porque hay una falta de evidencias que respalden hipótesis biológicas y psicológicas para poder entender a qué se debe y por qué se produce la eyaculación precoz. Entonces, afecta de una manera importante realmente a la calidad de vida, disminuyendo la autoconfianza del que la padece, deteriorando la relación que existe en la pareja. Esto va a ocasionar angustia, ansiedad e incluso puede llegar a tener depresión. Todo ello vuelve a redundar en la dificultad de que el que lo padece, cómo se lo comunica al paciente. Entonces, esta relación médico-paciente se deteriora. Y es un problema que sabemos que de salud infradiagnosticado y frecuentemente maltratado. Y lo venimos repitiendo siempre. ¿Qué se hizo recientemente a nivel nacional? Que es un poco lo que puedo explicar más que estadísticas. Muy reciente y acaba de ser publicado ahora en unas revistas de la Sociedad Española de Urología y pronto será publicado en la RIA, más exhaustivamente, pues un consenso entre 10 expertos seleccionados de 4 sociedades científicas: Asociación Española de Andrología, la nuestra, Asociación Española de Urología, la Federación Española de Sociedades de Sexología, la SEMERGEN, que es la Sociedad de Médicos de Medicina General, y se reunieron para sentar bases o hacer un documento de consenso definitorio y un poco de cuál es el estado actual entre toda la revisión de casos que se pueda ver en la literatura y la opinión de estos expertos. Entonces, ya vemos 3 cosas importantes en esta definición de eyaculación precoz que siempre hay que recordar. En una relación sexual, el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal es importante, por lo tanto, tiempo. Control por parte del que realiza acto sexual de la eyaculación y repercusión de ese estado sexual de excitación y de excitabilidad en el individuo y en la pareja si existiera. Entonces, con estos 3 conceptos, de ahí se va a desarrollar el problema de lo que estamos hablando. Entonces, claro, la definición que se sigue admitiendo, y este documento de consenso que sí lo admite, sigue siendo la definición de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, y también se admite también la definición de la Asociación Americana de Urología y también se admite la que hace la Clasificación Internacional de Enfermedades y además la del Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, 5ª edición del 14. Todas estas se han admitido, pero la mayor definición es la primera. Entonces, en este documento se recomienda también que se investigue más sobre la eyaculación precoz adquirida, que se investigue más en la eyaculación precoz en homosexuales y la eyaculación precoz en otras formas de expresión en heterosexuales. También se hacen recomendaciones en el tiempo de latencia eyaculatoria de emplearlo secuencialmente para evaluar los resultados del tratamiento. De esta forma sabremos cómo evoluciona el paciente. Valorar la latencia eyaculatoria por parte del paciente y su pareja como método para determinar en la práctica clínica si va bien o va mal. Y la definición de cortedad, la definición de por qué el paciente eyacula en tiempo corto, es que se produce en el primer minuto. Y esta, de tiempo corto, eyaculatorio intravaginal, recoge el 90% de los pacientes que demandan tratamiento. Por lo tanto, las definiciones, claro, si vemos un tiempo de menos de un minuto, con falta de control y con sensación de angustia, es que está hecho ya el cuadro clínico de disfunción precoz, de eyaculación precoz. La técnica del stopwatch con el reloj solo se utilizaría para estudios clínicos y no en la práctica clínica habitual, que generaría mucha preocupación el hecho de realizarla. A la vez, este documento de consenso que se hizo recientemente sugieren definiciones claras como insatisfacción sexual. ¿Qué es esto? Falta de sensación de placer como recompensa de la acción sexual y la angustia que ello conlleva. Definición de estimulación sexual eficaz, la que despierta el deseo y provoca la excitación sexual.
y ausencia de control, la inhabilidad de prolongar el acto sexual retrasando la eyaculación. ¿Qué clasificaciones se admiten en este documento de consenso? Pues las 4 de Baldinger, que todos sabemos, primaria y secundaria, primaria, adquirida, la que es naturalmente variable y la eyaculación que simula ser prematura en aquellos pacientes que ves que el tiempo eyaculatorio no es el que decíamos de menos de un minuto, pero él se considera prematuro porque ve que no es suficiente para tener esa excitabilidad y deseo sexual normal. Y diferenciar si, además, apostilla en este documento, si es generalizada o selectiva esta eyaculación precoz y determinar si es antes de penetración, anteporta. Por lo tanto, hace una referencia epidemiológica y mucha importancia a la historia clínica, sí, acabo, diciendo que hay que descartar patología prostática crónica siempre, descartar hipertiroidismo con TSH y T4 libre si la exploración y anamnesis física lo aconsejan, corregir obesidad, corregir cualquier tipo de estrés o problema emocional existente, preguntar si existe disfunción eréctil además, y interesarse por el aprendizaje sexual del paciente, las primeras experiencias sexuales y si hubo experiencias sexuales traumáticas. Medir, por supuesto, la angustia que experimenta la pareja. Y esto ya de una forma más test, pues hay cuestionarios para hacerlo, ¿no? Este es este que tiene estos acrónimos tan largos. Y para terminar, estas preguntas. Claro, el paciente no nos viene a la consulta, el que ya trataste. ¿Es porque ha ido bien? Bueno, pues el seguimiento es importante, ¿no? ¿Por qué no vemos más a los pacientes en la consulta con eyaculación precoz? ¿Por qué no vemos en esta relación que decíamos 30% de los varones padecen este tipo de disfunción y nos consultan mucho menos que en la disfunción eréctil? Se interpreta como una disfunción sexual más psicológica que orgánica. Por eso no lo vemos en andrología, lo ven más los sexólogos. ¿Tratamiento solo farmacológico o combinado? Buena respuesta al tratamiento con dapacetina, que sí que tiene un efecto terapéutico de aumentar el tiempo 3 veces más, pero de 1 segundo a 3 segundos nos quedamos igual. ¿Hasta cuándo deberá tomarlo? Si le va bien, tiene que seguir con él. Si lo deja, cronificarlo. Si deja el tratamiento, vuelve a ser precoz. Bueno, es un poco lo que podemos discutir ahora y dejo en la mesa este debate. Muchas gracias. Dale atrás a la diapositiva, la podemos dejar. Ahí está. Sí. ¿Alguna intervención de la sala acerca de este tema? Me parecen muy interesantes las preguntas que ha dejado en tu última diapositiva. Sí, pero no me vienen ahora. La última diapositiva, por favor. No soy capaz de... Bueno, más o menos se recuerdan por qué... Ahí. ¿Alguna intervención de la mesa acerca de las preguntas de Nana? Sí, yo lo que quería decir, el doctor decía que por qué todos los pacientes no consultan o consultan 1% por debajo de la prevalencia. Yo creo que porque si la persona que puede eyacular rápido para esa persona y su pareja no constituye un problema, aunque nosotros consideremos que un tiempo de latencia intravaginal menor de 1 minuto es un problema de eyaculación precoz, si no constituye un problema para la pareja y para el paciente, yo creo que es motivo suficiente para no consultar. Entonces, seguramente ese paciente no se siente enfermo. Entonces, ya esto sería hacer, como único pudiéramos seguramente buscarlo, sería en estudios de pesquisaje. Es lo que pienso yo, que por eso a veces está infradiagnosticado. Yo creo que en el momento actual seguramente no es por un problema de prejuicio, sino simplemente porque a veces los encontramos, a veces incluso cuando se le pregunta a la mujer en los lugares donde hay disfunción sexual femenina, y le preguntas a la mujer y te das cuenta que el paciente tiene una eyaculación rápida, pero si esto no constituye un problema, tal vez es por eso que no consulten, porque no lo ven como una enfermedad. Efetivamente, penso que tem razão, porque quando comparamos a ejaculação prematura com a disfunção erétil, quer dizer, se existe uma disfunção erétil,
existem alternativas. O amor mais, digamos, um pouco mais platónico, outro tipo de carícias, outro contacto físico, mas não há lugar à atividade coital. Se existe disfunção erétil, existe disfunção erétil. Portanto, o problema deve ter uma maior importância na relação do casal. Os doentes com ejaculação prematura, apesar de, pelos estudos, termos efetivamente uma maior prevalência, podem existir outras alternativas para circundar a questão da satisfação sexual. Como disse, se um indivíduo leva mais ou menos 2 minutos até a ejaculação, mas consegue ter uma segunda relação coital logo a seguir, em que pode aguentar mais um pouco, pode ser uma estratégia do casal para circunscrever o problema e uma estratégia para não trazer o casal à consulta, porque nesse casal provavelmente não é um problema, apesar de existir uma ejaculação prematura, e eu compreendo que acabamos por ver mais doentes com disfunção erétil do que com ejaculação prematura. Okay. Ana, por favor. Yo pienso que, bueno, para la disfunción eréctil hemos tenido un camino muy largo y ese es el mismo camino que tenemos que hacer con la eyaculación precoz, que requiere también su tiempo de concienciación social, pero con un agravante. La inmensa mayoría de los pacientes que consultan por eyaculación precoz o prematura consultan primero, como tú dijiste, Bruno, a Dr. Google. Hay más de 440.000 notificaciones si pones eyaculación precoz tratamiento, que son tratamientos psicológicos de ejercicios, que a través de psicólogos hacen 4 o 5 ejercicios por 5 euros y con esto parece ser que se resuelve. La inmensa mayoría de pacientes no consultan a un cuadro médico, sino que consultan al psicólogo o bien a Internet. Y yo creo que aquí es donde está el problema. Cuando el trabajo pause, ¿no, Rafa? Se intentó justamente y se vio que optimizaban los resultados cuando se hacía tratamiento farmacológico más psicológico. Entonces aquí hay una falta de trasvase de pacientes. Rafael. Yo tengo una pregunta para Paco, corta, y quiero que me responda. Cuando hicimos el documento de consenso, le dimos mucha más importancia al control, más que al tiempo. ¿A ti no te parece que para el paciente cuando vuelve, si es que vuelve, le da más importancia al tiempo que al control? A ver, os comento. Una cosa es la definición de eyaculación precoz y otra es en el seguimiento a qué le da más importancia. Sí, tú como médico al control y el paciente como paciente al tiempo o al control. Es que la definición de la eyaculación precoz desde el punto de vista clínico es ridícula, porque a los eyaculadores precoces, desde mi perspectiva muy personal, le sucede lo mismo que a esa gente que se opera la nariz 5 veces, se la opera el cirujano plástico o el otorrino y nunca se quedan contentos con la nariz. El eyaculador precoz tiene unas características de personalidad que nunca está contento con el tiempo que tiene, independientemente del que tenga. De ahí el fracaso de las terapias farmacológicas en general, que aunque aumentan el tiempo, el individuo sigue no teniendo percepción de control. El éxito en las terapias psicológicas no está en que aumenten el tiempo, que el tiempo es muy neurológico, por llamarlo así. El éxito de las terapias es que mejoramos la vida sexual, porque el eyaculador precoz, como tiene la idea errónea de que se excita muy rápido, no tiene una práctica sexual amplia, va directamente al grano, la pareja está insatisfecha y demás. Cuando les mandamos tareas, no le aumenta el tiempo, lo que le aumenta es, por decirlo así, toda la parafernalia erótica, y se sienten contentos y terminan usando lo que la mayoría de la gente que tiene habilidades para resolución de conflictos hacen ante una eyaculación rápida, que es jugar con el juego, alcanzar el orgasmo ella y después pasar a la penetración él. Unas veces ella tiene otros orgasmos con la penetración o no. No olvidemos que en España, son datos de España, y solo tenemos un trabajo hecho con 500 mujeres, en España solo llegan al orgasmo con la penetración sueltas de manos, sin estimulación clitoriidea al mismo tiempo, el 15,9% de las mujeres. Sería el 30% en Estados Unidos y sería el 40% en Canadá y Francia. O sea que la inmensa mayoría de las mujeres llegan al orgasmo con la penetración y maniobras puente, o sea, estimulación clitoriidea al mismo tiempo. O sea que el tiempo eyaculatorio no supone un gran
un gran avance, por así decirlo, es la satisfacción de la mayoría de las mujeres, pero ellas se sienten insatisfechas porque como el individuo no las toca por miedo a excitarse y porque sabe que es rápido, pues su sexualidad es un infierno. Entonces, el éxito de la terapia sexual no está en que prolongue el tiempo, sino en que mejora toda la satisfacción erótica. Y lo que tenemos que buscar es herramientas para que el individuo tenga mayor percepción del control. Porque, insisto, le aumenta el tiempo y ellos siguen sintiéndose muy rápidos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Pues muy bien, muchas gracias. Vamos en tiempo. Pasa a la siguiente mesa.